Pastor Kowalski, que prazer tê-lo aqui com a gente. Deus te abençoe. Gente fina do Brasil. É um magrinho desse jeito, né? Que bom que você está aqui com a gente. Abençoe-nos, né? Com tudo aquilo que você já traz na mente, no coração e no corpo, porque ele também é um praticante da palavra. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas? É uma honra poder estar com vocês aqui, principalmente pelo convite de uma pessoa que eu aprendi a admirar e amar, que é o pastor Josué. A gente sempre tem boas lembranças dele, porque as melhores músicas do Arautos é da época dele, então a gente em casa só ouve aquela música da época dele. E eu pedi para o pastor Josué para poder apresentar para vocês um programa que acontece aqui, para vocês terem conhecimento um pouquinho do que a gente faz aqui. É um programa que a gente chamou Restaurando Saúde. A minha esposa e a Natália vão estar entregando para vocês agora um folhetinho, é um papelzinho aí, mais ou menos assim, um por pessoa vai receber. Eu vou rapidamente comentar o que é esse programa. Esse programa que a gente chamou Restaurando Saúde, acontece nesse lugar, é uma combinação de aulas teóricas, aulas práticas e vivências em saúde. Ele acontece aqui em 6 dias, começa no domingo e termina na sexta. Domingo à tarde, com jantar, e na sexta-feira, depois do café, tem mais uma aula e ele termina. O médico acompanha esse programa, ele fica aqui todos os dias, e esse programa é um programa de aprendizado de bons hábitos. A pessoa praticamente reaprende a viver. Todos os 8 remédios naturais ela aprende, e aprende na prática como, por exemplo, qual é a função do exercício físico no nosso bem-estar. Não é só fazer exercício físico, tem um algo mais aí que a gente aprende. Então nesse programa a gente já recebeu aqui pessoas de todo tipo de patologia que você pode imaginar. Câncer, diabetes, obesidade, depressão, epilepsia, o que mais? Hipertireoidismo, o que mais que a gente recebeu aqui? A gente recebeu gente de todo tipo de patologia aqui. Eu podia citar aqui para você pelo menos 60 experiências vividas aqui de pessoas que passaram por esse programa e tiveram a saúde restaurada. E impressionante. Por exemplo, tem um menino que mora ali em São Bernardo do Campo. Ele veio para cá, quando ele veio aqui ele estava com 140 quilos. Ele tinha um mês. Depois de um mês da data do programa, ele ia fazer a última consulta para fazer já a cirurgia que ela chama bariátrica. Ia fazer aquela cirurgia. Está tudo pronto. E ele passou aqui com a gente e ele reaprendeu a viver. Enquanto ele esteve aqui nesses 6 dias, são 5 noites que a pessoa pernoita aqui, mas fica 6 dias porque chega no domingo, mas sai na sexta antes de pernoitar. E ele perdeu naquela semana 7 quilos. Não, aí não desistiu da cirurgia. Não. Ele, durante o mês, quer dizer, 20 e poucos dias que faltava ainda para a última consulta, em que ele ia pesar, fazer a última pesagem, ele perdeu mais 20 quilos. E quando ele subiu na balança, na frente do médico, o que está acontecendo? O que você fez? Você tem que estar com 27 quilos a menos. Não. Eu fui lá no programa lá e perdi isso aí. O médico disse: você não vai mais fazer cirurgia, continue fazendo o que você está fazendo. Hoje esse moço,
Hoje esse moço já perdeu 60 quilos. É impressionante. Tem uma moça, a gente fala moça assim, mas é com muito respeito. Uma senhora que congrega ali na Central Paulistana, advogada, 25 anos já diabética, Josué. 25 anos tomando remédio, insulina. Ela veio aqui, no terceiro dia começou a passar mal. Começou a passar mal e o médico que fica aqui foi lá examinar. Ele disse: você está hipoglicêmica. Pare de tomar o remédio. Tem 2 anos que ela já não toma mais remédio. Milagres acontecem. E o que é feito aqui? A pessoa só reaprende os hábitos. Só isso. Não tem tratamento nenhum. Não tem hidroterapia, não tem geoterapia. E as pessoas perguntam por quê? Por que não tem essas coisas? É simples. A gente começou fazendo isso. Aí as pessoas diziam assim: eu fiquei melhor por causa da hidroterapia. E não é por causa da hidroterapia. É porque mudou os hábitos. Então a gente tirou os tratamentos e os resultados continuaram iguais. Então você está recebendo esse formulário aí. Tem um papel aí, se você quiser, enquanto eu estiver falando, preencher e externar o seu interesse de participar. A secretária vai ligar para você, ou vai mandar um e-mail. Se você deixar o e-mail aí, ela te manda um e-mail falando mais coisas sobre como é o programa e o que você precisa fazer para participar. Eu não vou falar de preço aqui, por motivos óbvios, mas eu posso dizer uma coisa assim. É assim: os 6 dias aqui custa 1 diária da clínica de São Roque. 6 dias aqui é igual a, em termos de preço, igual a 1 da diária de São Roque. Então, e ainda a gente divide em quantas vezes você precisar. Esse programa, ele foi elaborado pensando em pessoas da igreja, não gente de fora, só da igreja. Sabe por quê? Porque o médico que vem aqui, ele vai ler Ellen White. Ele vai ler Ellen White, ele vai dizer, profetiza, ele vai falar isso. Vem uma pessoa de fora aqui e vê a gente falando, olha, a pessoa se assusta, né? Não. A pessoa aceita. A dificuldade é com os adventistas mesmo. Então, no primeiro programa que a gente teve aqui, veio uma moça espírita, diretora de um centro espírita, daquele kardecista, sabe? E ela veio e alguém me avisou: pastor, eu ia dar uma aula e tinha muito texto de Ellen White. Falei: ó, Sandra, é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa. Nós temos uma profetisa na igreja, ela chama-se Ellen White. Ela escreveu algumas coisas eu vou colocar aqui. E aí eu coloquei as coisas que Ellen White fala lá e tal, e comparei com o que a ciência diz hoje e tal. No final da aula ela me procurou e disse assim: onde é que compra os outros livros da profetisa? E ela comprou tudo. Bom, ela se batizou ano passado. Amém. Esse programa foi elaborado para membros de igreja. Pode vir gente não da igreja? Pode vir, mas vai ouvir igualzinho. Não muda nada. Não fica temperando, e, sabe? Se você quiser mandar alguém da sua família que não é adventista, não tem problema. Mas ele vai levar uma enxurrada de Deus aqui. Porque a gente mostra que o princípio da cura não está em tanto o que você come, nem o que você bebe. O princípio da cura está no poder de Deus. Mas ele usa agentes. Agentes como eu, agentes como você e agentes da natureza também. Ok? Então, se você quiser, você pode já destacar aí e depois me entregar. Mas se você não quiser entregar nada e levar isso aqui e depois ligar para esse número que está aí, é o número da Keila. A Keila é a nossa secretária. Pastor, já pode escolher a data? Você tem essas 3 datas, na verdade. Essa data aí, 23 a 28 de outubro, ela foi transferida, ela não vai acontecer, tá? A 23 a 28 de outubro não vai acontecer. Você pode riscar ela, 23 a 28. O médico, não sei o que acontece com esses médicos, viu? O cara me resolveu tirar férias. Pode? Não sei pra quê. Tá? Então essa 23 a 28 não tem. E tem mais uma coisinha que eu quero dizer. Nós limitamos as vagas a 60. Por
o médico poder dar um bom atendimento de 60 pessoas. Então, se você tem interesse, aí você, no final você me entrega, ou você leva mesmo e depois liga para a Keila e ela... Tá bom assim? Ok? Então tá bom. Só o doutor Gé. Dr. Gé. É o Dr. Gé que vem aqui. Esse programa a gente tem uma vez por mês aqui. Esses são os últimos 3 do ano. O ano que vem já está tudo programado, já tem todas as datas, mas eu trouxe só esse folderzinho aí, tá? Ok? E durante... Esse aí é o seguinte, é de domingo a sexta, você pernoita aqui e fica direto. Você entra domingo às 6 da tarde e termina sexta às 10 da manhã. Desde as férias. Tá? Fica direto. Se você precisar de um atestado, ele dá. Pronto, então? Podemos começar? Ok. Então é isso. Eu queria dirigir o nosso raciocínio fazendo uma pergunta para você. Quando foi... Antes disso, eu vou colocar o que você vai ver nessa fala. Eu pretendo abordar com vocês a razão por que Deus nos deu a mensagem de saúde. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Por que Deus elaborou e criou e deu para a gente a mensagem de saúde? Nós vamos discutir também, nesse processo de Deus trazer para nós a mensagem de saúde, qual o grande benefício nosso? Qual é o motivo maior, vamos dizer assim, que a gente dispõe para receber a mensagem de saúde? O que acontece? Nós vamos ver isso nessa nossa classe, ok? E para dirigir o raciocínio nessa direção, eu vou perguntar para vocês assim: quando foi que acabaram as chances para Satanás? Quando Jesus expirou, quando ele respirou pela última vez. Chance de salvação quando ele foi expulso de lá. Quando ele foi expulso do céu, não teve mais nenhuma chance. Quando Cristo morreu, ele não teve mais acesso ao céu. Plano da redenção. Quando Jesus respirou pela última vez. Mas quanto à salvação, quando ele foi expulso de lá, não teve mais. Então há divergência, né? Ok, tá bom. Uma segunda pergunta: quando Satanás foi expulso do céu, quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso para cá, vocês sabem, né? Tá, perfeito. Ele foi expulso para cá e chegando aqui, ele viu uma coisa. Ele viu uma coisa que o deixou assim arrasado. Ele ficou com medo, que ele tremia de medo. Ele ficou horrorizado. O que foi essa coisa? Não, você já pensou? Você olhou para dor. Não. Que era sem forma e vazio. Foi expulso Não. Não foi por causa da terra sem forma vazia, não foi por causa de Adão e Eva. Ele viu o amor de Deus e ficou horrorizado. Não, ele viu o amor de Deus no trono lá, ele via. Não estou afirmando que foi isso. Porque quando ele veio para cá não existia Adão e Eva. Mas não foi nem por causa de Adão e Eva, nem por causa que não tinha Adão e Eva também. Vamos ver o que é esse negócio que ele viu e ele ficou assim. Essa coisa está com uma luz, uma cor meio diferente. Não é essa cor do fundo que eu coloquei, não. Mas tudo bem, vamos lá. Olha lá. Satanás estava espantado ante a sua nova condição. Sua felicidade acabara. Olhava para os anjos. Olha, ele viu uma coisa nos anjos. Foi nos anjos que com ele outrora foram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. O que ele viu foi nos anjos. Os anjos que foram expulsos. E o que ele viu? O que ele viu? Olha o que ele viu. Degradação. Antes da sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado a sua perfeita alegria. Agora, tudo parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem do seu Criador estavam melancólicas e infelizes. Ele olhou para os anjos e ele viu uma coisa terrível. O que é essa coisa terrível que ele viu? Conflito,
discórdia e ásperas recriminações. Olha, essa frase aqui, ásperas recriminações, é um jeito polido de Ellen White falar que eles estavam falando o que ele viu foi pela primeira vez anjos brigando. E quando ele viu isso, ele ficou consternado. Ele diz, antes da sua rebelião, esses acontecimentos eram desconhecidos no céu. Desconhecidos onde? No céu. Tem gente que diz assim, não, que houve batalha no céu. Como é que foi aquela batalha no céu? Não, os anjos pegaram um sabre de luz e começaram. No céu não tinha isso aí, ó. Esses acontecimentos no céu eram desconhecidos. A batalha no céu não foi física. Ele nunca tinha visto isso aí de confronto, de discórdia, de conflito físico. Mas agora ele estava vendo nos anjos e isso deixou ele acabado. Ele diz, agora ele observa os terríveis resultados de sua rebelião. Ele estremecia ao encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. Ele pensou, nossa, se isso está acontecendo agora, que a gente acabou de ser expulso do céu, como que isso vai acabar? Ele ficou arrasado, ele tremia. O texto diz assim, Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, como ele era feliz, o presente, como as coisas estão degringoladas, e o futuro dos seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Você sabe, anterior à leitura desse texto, quando eu não havia lido ainda, a imagem que eu tinha de Lúcifer era de Satanás era um cara assim, prepotente, sabe, bem poderosão. Depois que eu li isso aí, eu vi como é que é a imagem dele. Na verdade, ele não passa de um derrotado. E ele sabe disso. Ele é o maior medroso que tem. Sabe qual é a coisa que ele mais quer infundir na gente? Medo. Tanto que não é à toa que na Bíblia existem 366 vezes Deus dizendo para a gente assim na Bíblia: não tenha medo. É uma para cada dia do ano e mais para o ano bissexto, mais uma. O que Deus mais quer que a gente confie nele, e o que Satanás mais quer que a gente tenha medo. Ele é o maior medroso, é por isso. Ele sabe que o medo corrói a gente por dentro, destrói a nossa relação com Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Adão pecou e quando ouviu a voz de Deus ele teve medo. Então, um anjo do céu está passando, ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. O anjo está passando ali e Satanás veio e disse: vem cá, você poderia dizer lá para Jesus que eu queria conversar um pouquinho com ele? O anjo vai, fala lá com Jesus. E Jesus disse: ok, manda ele vir aí até onde ele pode. Porque agora, depois de ser expulso, ele não podia mais ir até a presença de Deus. Ele podia até uma altura e Jesus foi até ali onde ele podia ir. Então ele relata o Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, é o seguinte, não é bem do jeito que eu pensei. Eu queria voltar, eu estou arrependido. E ele continua, ele diz assim: eu estou disposto a tomar o lugarzinho que previamente Deus designou para mim. E qual era esse lugarzinho? Não era qualquer coisa. Veja que ele não disse que quer ser um anjinho ali qualquer. Ele quer voltar lá para o lugar que ele tinha antes. Não é qualquer coisa, ele quer voltar para o lugar que ele tinha antes. Quem era Lúcifer antes de ser expulso? E, olha, não dá para comparar com a divindade, certo? A divindade é outro nível, outro departamento. Mas entre os seres criados, gente, ele era top. E quando ele foi expulso, assim que ele viu isso, ele quis voltar, não para ser um anjinho, né, soldadinho lá. Ele queria voltar para o mesmo lugar. Ele diz ali: eu quero agora me sujeitar ao seu sábio comando. Olha só,
No texto diz: Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe como pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido do céu. Quando acabaram as chances para Satanás de salvação? Quando ele foi expulso. Aqui, nesse momento, quando ele foi expulso do céu, significa: você está perdido. Nunca mais você pode voltar a favor divino. Nunca mais. As chances para ele acabaram quando ele foi expulso. A cruz mostrou uma coisa. A vitória. E essa coisa que a cruz mostrou, não que Deus não soubesse, ou que Jesus ou que o Espírito Santo não soubesse. Eles sabiam. Só quem não sabia disso eram os anjos caídos, os anjos não caídos, nós e os outros mundos. E o que foi que a cruz mostrou? Vamos ver na Bíblia. João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O que a cruz mostrou? O que ele é desde o princípio? Ele é um homicida. A cruz mostrou claramente qual é o caráter dele. Ele é um homicida. A cruz mostrou que se Satanás tivesse uma chance, ele mataria o próprio Deus. A cruz mostrou isso. E quando a cruz mostrou isso, ficou patente no universo que Deus será justo ao destruir. Até os anjos caídos sabem isso. Agora, antes não se sabia. Não sabia quanto. Até onde Satanás pode ir nesse seu afã de querer ser como Deus? Até onde pode ir? Até o homicídio. A cruz mostrou isso. Que ele é um homicida. Desde o princípio. Então Jesus disse para ele: você não pode mais voltar para cá. Quando Satanás soube que ele não podia mais voltar e ser entregado, então a ira dele, o ódio dele, tomou proporções imensas. E ele veio para a terra e ele avisou os anjos. Ele disse: ó pessoal, reuniu o pessoal e disse: olha, estamos perdidos, mas eu tenho um plano. Deus tem essa proposta de criar esse casal, e nós podemos fazer o seguinte: nós podemos tentá-los e fazê-los pecar. Aí Deus vai ter duas opções: ou ele os destrói, como disse que fará conosco, ou ele os perdoa. Se Deus perdoar Adão e Eva, ou o casal, né? Não sabia Adão e Eva, ele deve perdoar a gente também. Tem lógica esse raciocínio ou não? Tem lógica. Mas está completamente errado. Nem tudo que tem lógica está certo, gente. Nem tudo que tem lógica está certo. E por que não está certo esse raciocínio? Adão e Eva pôde se arrepender genuinamente depois. Ele não se pôde se arrepender? Ele não disse que se arrependeu? Mas ele não teve humildade. Vamos dizer que você atirou na direção do alvo, só não acertou a mosca. Não está errado, mas você não apertou o botão. Por que tem lógica, mas não está certo? Teve remorso, de novo, você atirou no mesmo lugar que ele. Você não está errada, você não apertou o botão. não foi genuíno. Adão e Eva foram enganados. Lúcifer tinha plena consciência do que estava fazendo. Aliás, a revelação mostra que Deus abriu para ele todas as consequências dos atos dele, antes de fazer. Deus disse
tudo o que ia acontecer antes. E ele disse, tudo bem, mas eu quero assim mesmo. Ele não foi enganado. Fez porque quis. Quando ele soube que o casal teve perdão de Deus, mas ele não, então ele ficou muito furioso. Muito furioso. E ele reuniu os anjos caídos. Agora, o desejo dele era inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Ele reuniu os anjos e disse, já que é assim, nós não podemos ir para o céu de novo, nós não podemos lá enfrentar Deus, mas nós temos um jeito de ofender Deus. Vamos fazer o máximo de mal à família humana. Reuniu os anjos. Então foi apresentada para ele proposta sobre proposta. Cada anjo veio e deu uma proposta, fez uma proposta de alguma coisa. Eu fico imaginando assim as propostas que podem ter aparecido. Que é só especulação, tá? Eu imagino que um anjo chegou para ele e disse assim, vamos criar um lugar com cadeiras confortáveis, com pouca luz, um som 5.0 Dolby Surround e uma tela imensa, e vamos projetar ali cenas de alegria, de diversão, de imagens, de violência, de morte e adultério. E as pessoas vão se afastar de Deus. Talvez um anjo pensou nisso. Eu acho que isso não, né? Mas essa não foi a melhor